Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de matemática Wesley. Na aula de hoje vamos estar estudando sequências numéricas. Bom, sequências numéricas vão ser sequências de números mesmo, tá? E a gente pode ter, por exemplo, aqui a sequência dos números naturais, que começa do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu já falei para vocês, a gente tem essa sequência que é chamada de sequência dos números naturais, né? Se você observar essa sequência aqui, você vai ver que esses números eles estão aumentando de 1 em 1, né? Então você pega o 0, soma 1, dá 1. Você pega o 1, soma 1, dá 2. Você pega o 2, soma 1, dá 3, né? Então essa sequência aqui, ela depende do número anterior para saber qual que vai ser o próximo. Para você saber qual que vai ser esse número aqui, você tem que pegar o anterior e somar mais 1. A gente também pode ter essa sequência aqui, que é a sequência dos múltiplos de 3. Então, por exemplo, você pode fazer 0 vezes 3, que dá 0. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. E assim por diante. A gente também pode ter alguma sequência que seria a sequência da face obtida no lançamento de um dado. Então imagine o seguinte, que você pega um dado e aí você joga esse dado para cima, né? E aí você vai ter um número que vai cair com a face virada para cima, um número que vai sair no dado, né? E essa sequência é uma sequência aleatória, você não tem como estabelecer uma regra para ela, uma lei de formação, né? Uma lógica nessa sequência. Então, por exemplo, você pode jogar esse dado e ora pode sair 1, pode sair outra vez 1, pode sair 3, 4, 5, 2, 1, 6, 2, 4 e assim por diante. Mas sem nenhuma lógica nessa sequência, tá bom? A gente também tem sequências que podem ser aditivas, né? Uma sequência numérica que pode ser aditiva. Então, por exemplo, essa sequência aqui, você pode observar que de um número para o outro aqui nessa sequência, você tem uma adição de 3 unidades. Então, por exemplo, desse número para esse daqui, eu somei 3, né? 2 mais 3 dá 5. Desse para esse, eu somei 3. Desse para esse, 3. Desse para esse, 3 também. E assim por diante, tá? Nessa sequência aqui, você obtém um próximo número somando 3 unidades ao valor anterior. A gente também pode ter uma sequência numérica que é multiplicativa, né? Essa sequência aqui é um exemplo disso, né? Que para obter o número seguinte, você tem que pegar o número anterior e multiplicar por 4. Então, por exemplo, 4 vezes 3 dá 12, né? No caso aqui eu pego 3 vezes 4 dá 12. Eu pego 12 e multiplico por 4, isso aqui dá 48. Pego 48 e multiplico por 4, isso aqui dá 192. 192 vezes 4, 768. 768 vezes 4, isso aqui dá 3.072, tá? Então, essa de cima, sequência numérica aditiva, que eu obtenho o próximo valor somando um valor ao número anterior, né, que nesse caso aqui foi 3. E essa daqui é uma sequência multiplicativa, que você tem que multiplicar o valor anterior, né, por um número para obter o próximo valor. Nesse caso aqui, eu multipliquei por um valor 4. A gente também pode ter sequências numéricas, né, pode classificar elas em sequências numéricas recursivas, tá? Sequências numéricas recursivas, como eu falei já, dei um spoiler aí, o valor do próximo item está relacionado ao anterior. Então, por exemplo, aqui, nessa sequência numérica aqui, a gente pode observar que para obter o próximo valor, você tem que somar 3 ao anterior, né? Então, se eu fizer 2 mais 3 vai dar 5, se eu fizer 5 mais 3 vai dar 8, e se eu fizer 8 mais 3, eu vou ter o número 11. E para saber o próximo, você vai pegar o 11 e somar mais 3, e sempre dessa forma, tá? Então, essa é uma sequência recursiva, você tem que recorrer ao número anterior
para saber qual será o valor do próximo número. A gente também tem outra sequência numérica recursiva, que é bastante conhecida, que é chamada de sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, para você saber o valor do próximo número, você tem que pegar o valor anterior, né, pegar os dois valores anteriores e somar ele. Então, ela começa com 1, né? E antes do 1, como antes do 1 não tem nada, você vai repetir o número 1. E para saber o próximo valor depois desse 1, você vai somar os dois anteriores. Então, 1 mais 1 deu 2. Para saber o próximo valor, vou somar os dois anteriores. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. E assim por diante, tá? Essa sequência aqui, ela continua. Ela continua aí. E com essa sequência, a gente também consegue gerar uma figura que é chamada de espiral de Fibonacci, tá? Espiral de Fibonacci. Então, para construir esse desenho, a gente tem esses quadrados perfeitos, né? O que é um quadrado perfeito? Vai ser um quadrado que os lados têm o mesmo valor, né? Então, por exemplo, esse quadradinho aqui, ó, esse quadradinho aqui, os dois lados dele valem 1. Ele tem 1 centímetro aqui nesse lado e 1 centímetro nesse lado aqui também. Esse quadradinho representa esse primeiro número. Esse outro quadradinho aqui, ele também é um quadrado perfeito. Ele tem 1 centímetro aqui nesse lado e 1 centímetro nesse lado aqui, tá? Esse outro quadrado aqui, ele vai ser um quadrado perfeito também. Ele tem 2 centímetros em cada lado, tá? 2 centímetros em cada lado. E ele vai representar esse próximo número aqui. Esse outro quadrado aqui, ele tem 3 centímetros em cada lado. Ele tem 3 assim, 3 assim, 3 assim, 3 assim. Esse outro aqui, ele tem 5 centímetros em cada lado. E finalmente, esse maior aqui, ele tem 8 centímetros em cada lado. Então, cada um desses quadrados aqui, eles representam um termo dessa sequência de Fibonacci. Esse primeiro é esse daqui. Esse outro quadrado aqui é o outro número 1, esse outro quadrado aqui é esse número 2, esse outro o 3, esse outro 5, esse outro 8 e assim por diante. E com esses quadrados, se você fizer você pode formar uma espiral aqui usando esse quadrado, né? Uma espiral que começa nesse quadrado aqui, ó, e ele faz uma espiral aqui. Então, esse espiral de Fibonacci, ele sai mais ou menos assim. Ele vem aqui, passando por esses quadrados aqui. Passando por esse quadrado aqui. Até chegar mais ou menos assim, tá? Então, esse daqui seria o espiral de Fibonacci, beleza? Esse espiral, ele é derivado dessa sequência aqui. A gente também tem sequências numéricas que são não recursivas. As sequências numéricas não recursivas, elas não dependem de um número anterior para você saber o valor do próximo número. Por exemplo, a sequência dos múltiplos de 3, né? Para eu saber quanto que vai ser o valor de cada termo aqui, eu não preciso necessariamente recorrer ao anterior. Por exemplo, o valor desse item aqui, ó, desse primeiro, eu vou pegar 1 vezes 3, que vai dar 3. Então, vai ser esse valor aqui. Esse próximo valor aqui, eu posso pegar 2 vezes 3, que dá 6. Esse terceiro valor aqui, ó, o 9, eu posso pegar 3 vezes 3, que dá 9. Esse quarto valor aqui, ó, eu posso pegar 4 vezes 3, que dá 12, e assim por diante. Então, como vocês podem observar, eu não dependo do valor anterior para saber o próximo. Eu simplesmente posso pegar o número 3 e ir multiplicando pelos números naturais. Posso fazer 1 vezes 3, 2 vezes 3, 3 vezes 3, 4 vezes 3, 5 vezes 3 e assim por diante, tá bom? Então, esse daqui é um exemplo de sequência não recursiva. A gente também pode ter uma sequência aqui que é bastante importante, que é a sequência dos quadrados perfeitos.
A sequência dos quadrados perfeitos, para a gente entender melhor isso, a gente pode vir aqui no desenho, né? Esse quadradinho aqui, ó, esse quadradinho aqui, ele vai ter 1 centímetro em cada lado, tá? Como eu disse para vocês, ele vai ser um quadrado perfeito. Então aqui ele vai ter 1 centímetro em cada lado. Esse outro quadrado aqui, ó, ele tem 2 centímetros em cada lado. Então esse lado vale 2, esse 2, esse 2, esse 2. E eu posso também enumerar cada um desses quadradinhos, né? Você pode observar que esse quadrado maior aqui, ele é composto por 4 quadrados desse pequenininho aqui, ó. Então aqui eu posso enumerar 1, 2, 3, 4. Esse outro quadrado aqui, ele tem 3 centímetros desse lado, 3 desse, 3 desse, 3 desse. Ele é formado por 9 quadradinhos desse pequenininho aqui, ó. Então eu posso enumerar eles assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse outro quadrado aqui, ele tem 4 centímetros assim, 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 assim. Cada lado dele tem 4 centímetros. E ele é formado por 16 quadrados desse pequenininho aqui, ó. Então eu posso numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, como vocês podem observar, esse daqui tem 1 centímetro em cada lado, esse daqui tem 2, esse daqui tem 3, esse daqui tem 4 e assim por diante. Então, esse daqui também é uma sequência numérica, a sequência dos quadrados perfeitos, tá? Se você observar aqui, ó, a gente tem essa sequência aqui, que é o número de quadradinhos, né, que tem em cada um desses quadrados perfeitos. Esse primeiro tem 1 quadradinho, tá aqui. Esse segundo tem 4 quadradinhos, tá aqui. Esse terceiro tem 9 quadradinhos, tá aqui. E esse quarto tem 16 quadradinhos, tá aqui, tá? A gente pode obter essa sequência também fazendo o quê? Pegando os números naturais e multiplicando por ele mesmo, né? Que é a operação de elevar ao quadrado. Então, por exemplo, eu posso pegar esse daqui, ó, esse primeiro quadradinho, eu vou pegar o número 1 e vou multiplicar por ele mesmo, que dá 1. Esse outro daqui, ó, esse segundo quadradinho aqui, segundo quadrado perfeito, eu vou pegar 2 e multiplicar por 2, que é igual a 4. Esse outro aqui, eu vou pegar 3 e multiplicar por 3, que dá 9. Esse outro aqui, eu vou pegar 4 e multiplicar por 4, que dá 16. Então, o que eu estou fazendo, né, essa sequência aqui é a mesma coisa que eu escrever dessa forma aqui, ó. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Desculpa, aqui é 3 vezes 3. E aqui 4 vezes 4, né? E assim por diante. Então, o que eu estou fazendo é pegar cada valor de um número natural e elevar ao quadrado, né? Isso aqui é 1 ao quadrado. Esse outro aqui é 2 elevado ao quadrado. Esse daqui é 3 elevado ao quadrado. Esse 4 elevado ao quadrado e assim por diante, tá? Então, essa daqui é a sequência dos quadrados perfeitos. Beleza? Então, sequências não recursivas. Outra coisa que a gente pode fazer numa sequência é estabelecer uma lei de formação para ela. E o que vai ser uma lei de formação? Vai ser uma regra que nos permite determinar qualquer termo de uma sequência, tá? Essa lei, assim, para obter ela, a gente não tem uma regra específica, mas você tem mesmo que pensar como que essa sequência é formada para você conseguir obter uma lei que está de acordo com ela. Então, por exemplo, essa sequência aqui, ela é a sequência dos números que são múltiplos de 2. Então, por exemplo, começa no 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? E assim por diante. Então, uma forma de obter essa sequência é eu pegar o número 2 e multiplicando pelos números naturais, tá? Então, por exemplo, esse termo aqui, ó, eu vou chamar de... O primeiro termo eu vou chamar de A1, né? Esse primeiro termo aqui, esse segundo termo de A2, esse terceiro de A3,
esse quarto aqui de A4, né? E assim por diante. Então, para obter qualquer termo aqui dessa sequência, que eu vou chamar de A, o que você tem que fazer é pegar o número 2 e multiplicar pela posição do termo, que é o n, tá? Então aqui, qualquer termo aqui AN dessa sequência vai ser igual a 2 vezes a posição que esse termo ocupa. Então, esse AN aqui, o que ele vai ser? Ele vai ser o valor de cada termo, né? O valor de cada termo. E esse n aqui, ó, esse n que aparece aqui, ele vai ser a posição que o termo ocupa. A posição que o termo ocupa, tá? Então, por exemplo, para eu saber o primeiro termo, esse primeiro termo aqui, ó, que é o A1, eu vou pegar e vou substituir o 1 no lugar de n aqui nessa fórmula. Então, por exemplo, para eu saber o termo A1, eu vou pegar 2 e multiplicar por 1, que é igual a 2, né? O valor que está aqui, ó. Para eu saber o termo A2, o A2 é esse segundo termo aqui, ó. Eu vou pegar 2 e vou multiplicar por 2. Então, observe o seguinte, que no lugar de n, né, aqui a n é igual a 2 vezes n. No lugar de n, eu substituí a posição que o termo ocupa, né? Então, o termo A2 vai ser igual a 2 vezes 2. E o termo A3? O termo A3, né, que é esse terceiro termo aqui, ó, eu vou pegar 2 e multiplicar por n. Só que quem é n? N é a posição que o termo ocupa. E esse termo aqui, ele ocupa a primeira, segunda, terceira posição. Então, vai ficar 2 vezes 3, que é igual a 6. E esse quarto termo aqui, o A4, eu vou pegar, substituir aqui na fórmula, vou pegar 2 e multiplicar por 4. Isso aqui dá 8, tá? Então, se eu quiser saber o valor de qualquer termo, é só eu pegar essa lei de formação aqui e substituindo os números, tá bom? Então, a lei de formação vai fazer isso pra gente. Ela nos permite, né, determinar qualquer termo da sequência, beleza? Bom, gente, então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês.